Olá pessoal, vamos pegar agora uma questão de regra de 3 um pouco mais elaborada. Então vamos lá. Uma caixa d'água no formato interno de paralelepípedo reto retangular tem como dimensões 3 metros, 2 metros e 1,5 metro. Nessa caixa há 1,02 metros cúbicos de água e ela será alimentada com água à razão de 2,1 metros cúbicos por hora até ficar totalmente cheia. O tempo necessário em que ela receberá água até ficar cheia será de tantas horas e tantos minutos. Então vamos lá. Essa questão, ela quer saber o tempo que falta para uma caixa d'água ficar cheia. A caixa d'água não estava vazia, né? Ela tinha uma certa quantidade de água inicialmente e aí ela vai ser alimentada. O que significa isso? Vão colocar mais água dentro dela, um pouquinho por hora. E aí o objetivo é saber quanto tempo leva para que ela fique cheia. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o tamanho dela, qual é o volume que ela ocupa, né? Porque dependendo do tamanho dela, vai demorar mais, dependendo, vai demorar menos. Então a gente precisa calcular o volume. O volume, na matemática, é calculado por essa continha aqui. O volume é a multiplicação de três coisas: do comprimento, da largura e da altura. Então, quem é quem, tá? Só para vocês saberem. Comprimento é a horizontal, largura é a diagonal e a altura é a vertical. Então, se você pegar qualquer objeto, uma caixinha, por exemplo, e multiplicar quanto ela mede na horizontal, quanto ela mede na vertical e quanto ela mede na diagonal, você vai saber o volume. Pensando no objeto desenhado em 3 dimensões, é claro. Veja que a questão não fala quem é quem. Por quê? Ela só dá as 3 medidas, ela não fala quem é quem. Porque como está multiplicando, não faz diferença, tá? Na multiplicação, tanto faz quem você considere como sendo comprimento, largura ou altura. Então vamos fazer aqui. O volume será de, vou pôr na ordem, ó, 3 metros vezes 2 metros vezes 1,5 metro. Então para calcular o volume é só multiplicar as 3 dimensões dadas. Quando tem número com vírgula, eu aconselho que você comece multiplicando os números mais baixos, eu acho que fica mais rápido. Então vou começar por aqui, ó, 1,5 vezes 2. 1,5 eu gosto de associar com dinheiro, né? Eu penso que é 1,50. 1,50 vezes 2 pessoas vai dar quanto? R$3. Aí é só multiplicar pelo primeiro 3 que ficou esperando, né? Então eu fiz isso aqui primeiro, ó. 1,5 vezes 2 deu 3. Vezes esse primeiro 3 que ficou esperando, eu vou calcular então que o meu volume era de 3 vezes 3, 9. 9 metros cúbicos. Metro cúbico, para quem não conhece, é a unidade de volume. Então quando a gente mede volume é sempre metros cúbicos, né? Oficialmente falando, é assim que é feito. O que a gente descobriu? O volume da nossa caixa. O espaço, entre aspas, da nossa caixa. Nossa caixa tem 9 metros cúbicos. Então eu preciso colocar, para ela ficar cheia, 9 metros cúbicos de água, correto? Correto. Só que veja que ela já tinha um pouquinho de água. O texto falou que já tinha 1,02 ali. Então não está faltando 9 metros cúbicos. Então agora o que a gente vai fazer? Olha só. Vamos calcular quanta água está faltando. Eu já sei o tamanho da minha caixa d'água. Agora eu vou calcular o quanto falta para encher. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o volume dela, os 9 metros cúbicos que nós achamos, e eu vou retirar desses 9 metros cúbicos o 1,02. Por que eu estou retirando? Porque isso daqui eu já tenho. O que eu quero descobrir é o quanto falta. Então quanto que falta? É ele inteiro menos aquilo que eu já possuo. Então vamos fazer essa subtração para que possamos descobrir. Então vou montar aqui, ó, 9 menos 1,02. Para que os números fiquem do mesmo tamanho, o que eu vou fazer? Vou pôr vírgula para todo mundo, vírgula embaixo de vírgula. E nesses buracos aqui eu vou pôr 2 zeros, só para que os números tenham o mesmo tamanho. Aí nós já podemos resolver agora. Então vamos lá. 0 perde 2 não dá, é impossível. Vou ter que pegar emprestado com o vizinho. Só que o vizinho não tem nada, então vou por outro vizinho. Então o 9 me empresta
ele diminui para 8 e empresta aqui. 10. Agora que eu tenho 10, eu posso emprestar, né? Então ele vai diminuir para 9 e vai emprestar. 10. 10 perco 2, tenho 8. 9, não perco nada, tenho 9. 8 perco 1, tenho 7. Então, 7,98 metros cúbicos faltam. Então, o que nós descobrimos foi isso. Pegamos o total, subtraímos aquilo que nós já tínhamos dentro da caixa, e aí o que nós achamos? O que está faltando. Então, está faltando 7,98 metros cúbicos para poder encher essa caixa aí. Agora dá para a gente montar a regrinha de 3. Porque agora a gente já sabe o nosso alvo, o quanto de água nós queremos atingir, né? O quanto ainda está faltando. Então vamos lá, vamos montar agora a nossa regrinha de 3. Então vamos relacionar aqui o que a questão está trazendo. A questão trouxe que está entrando 2,1 metros cúbicos de água por hora. Ou seja, a relação está sendo entre os metros cúbicos e o tempo, certo? Então, a questão está falando sobre isso. O tempo está sendo dado em horas. Vamos montar. Foi dito que são 2,1 metros cúbicos para cada hora, ou seja, para uma hora. Mas quanto está faltando mesmo? Lembrem que nós tínhamos achado que está faltando 7,98 metros cúbicos. Então, eu quero colocar 7,98 metros cúbicos. Aí quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Não sei na matemática é o x. Vamos agora fazer aquela análise para ver se a relação é direta ou é inversa. Vou pensar nos metros cúbicos porque está completinho. Então, de 2,1 para 7,8 houve um aumento. O outro lado é sempre baseando na vida real. Se a quantidade de água aumentou de 2,1 para 7,98 metros cúbicos, se eu tenho mais água, vai demorar mais para encher, não é verdade? Como as duas medidas variaram da mesma maneira, aumentei a quantidade de água, o tempo gasto vai aumentar. Quando elas variam juntas, a relação é direta. Se é direta, nós fazemos cruzadinho, na diagonal. Pode começar por onde você quiser, mas eu sempre aconselho que comece pela diagonal do x. Então, vou fazer aqui, ó, 2,1 multiplica x. Do outro lado, 7,98 multiplica o 1. Bom, quem está junto ao x é só copiar. O x não tem valor ainda, então nós não temos como fazer. O lado direito dá. 7,98 vezes 1 continua ele mesmo, né? Tudo vezes 1 não muda. O x tem que ficar sozinho. Para que ele fique sozinho, quem está junto do x, que é o 2,1, passa para o outro lado. Operação inversa. Se estava multiplicando, ele passa dividindo. E aí vamos fazer a divisãozinha com vírgula, que eu sei que muitos têm dificuldade. Então vamos esclarecer. Para que nós possamos fazer a divisão, todos os números têm que ter vírgula. Então beleza, ó, em cima tem vírgula, embaixo também. Além disso, todos os números têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. O que é isso? Números à direita da vírgula. Aqui em cima, nós temos duas casas decimais, dois números à direita da vírgula. Aqui embaixo eu só tenho 1. Então, para que fique tudo igual, eu vou pôr um zero aqui, ó. Percebe que agora eu tenho duas casinhas decimais em cima e duas casinhas decimais embaixo. Agora que isso já está certinho, o que a gente pode fazer? Olha o macete. Agora que todo mundo tem vírgula, agora que o número de casas decimais está igual, eu posso tirar a vírgula na hora de fazer a divisão. Então, se eu retirar a vírgula, tanto em cima quanto embaixo, vai ficar o quê? Que continha vai sobrar para eu realizar? 798 dividido por 210. E é isso que nós vamos fazer. 798 dividido por 210. 7 não dá porque é menor, se não dá, 0. 79 também é menor que 210, então não dá
0. Peço ajuda, 798 dá, porque não é menor. Bom, como que você faz com tabuadas que você não conhece, como a do 210? Para ganhar tempo, tenta pensar no número exato e que seja próximo. Então, próximo de 210 tem o 200. Então, imagina que é 200 e 798 imagina que é 800, para você ter um chute mais rápido. Então, se fosse 200 aqui e se aqui fosse 800, nós falaríamos que é 4, né? 200, 400, 600, 800. Então, eu diria que é 4. Só que aí, se você testar, você vai ver que vai passar, porque 200 vezes 4 dá 800. Vai passar, não é verdade? Então, como vai passar, você já tem certeza que tem que ser o 3. E agora? Agora você testa. Eu vou fazer aqui, ó, 210 vezes 3 para ver quanto dá. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 são 3. 3 vezes 2, 6. 630. Eu vou subtrair os 630 aqui para saber quanto é a minha sobra. Se você souber de cabeça, ótimo, né? Mas pensando que você não quer arriscar, você sempre subtrai. E aí nós vamos fazer. 8 não perdi nada, tenho 8. 9 perdi 3, eu tenho 6. 7 perdi 6, eu tenho 1. Agora vamos prosseguir aqui no nosso raciocínio. Bom, o que a gente vai concluir agora? Vamos continuar. Para poder continuar a continha, nós temos que abaixar alguém. É regra, não é isso? Mas e agora? Quem que você abaixa? Como você não tem mais nada para abaixar, você vai abaixar um zero que não é seu. Quando você abaixa um zero que não é seu pela primeira vez, você deve pôr vírgula. E agora vamos pensar. Vou pensar que é 200 porque é mais rápido. Se fosse 200, ficaria 200, 400, 600, 800, 1000. 1.200, 1.400, 1.600, 1.800. Passou. Então veja que 9 passa. Se 9 vai passar, eu imagino que seja 8. Então se eu imagino que seja 8, então eu vou fazer o quê? Testar, porque eu não quero ficar fazendo conta de cabeça. Não tem por que fazer isso na prova. Então eu tenho 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 são 8. 8 vezes 2, 16. Bateu. Perfeito. Então é 8 mesmo. 3,8. Ok? E aí? 3,8 o quê? Então, 3,8 o quê? Horas, minutos? Então vamos ver, né? Como é que estava no começo? Opa, aqui. Veja que o x ele está debaixo das horas. Se o x está debaixo das horas, o resultado que nós achamos ele está em horas, né? Então são 3,8 horas. Veja que o resultado está no padrão reloginho. Quando o resultado está no padrão reloginho, horas e minutos, como que a gente trabalha com tempo com vírgula? Basta multiplicar o que está do lado direito da vírgula por 6. Fazendo isso, vai virar padrão reloginho. Então nós temos 3 horas, porque o 3 não está do lado direito da vírgula, e 8 vezes 6, nós temos 48 minutos. Aí achei, 3 horas e 48 minutos. Vou lá tranquilão agora, marco o gabarito letra C e acabou a questão. Então essa foi a nossa questãozinha. Vejam que essa já foi top, né? Questão faixa preta, questão mais elaborada. Bom, gente, então vamos ficar por aqui, vamos dar uma descansada. Se você gostou, deixa um comentário aí para eu saber que você gostou. Se você tem uma crítica também, é sempre bem-vindo, fique à vontade. Inscreva-se aí no canal para que você saiba dos nossos novos conteúdos e agradeço aí a sua atenção até aqui. Até a próxima, então.